Aí o lance não foi eu falar, eu quero fazer o Brasil Ride. Eu perguntei, Abraão, quanto que eu tenho que treinar para fazer o Brasil É Ride? isso que eu tô falando. Quando a turma decidiu fazer o Brasil Ride, eu estava sendo treinado por Abraão Azevedo. Aí eu entrei em contato, liguei para Abraão, Abraão, quero fazer o Brasil Ride. Aí o lance não foi eu falar, eu quero fazer o Brasil Ride. Eu perguntei, Abraão, quanto que eu tenho que treinar para fazer o Brasil É Ride? isso que eu tô falando. Aí a pergunta foi assim, Hildon, você vai ter que treinar 12, 15 horas. E sempre é muito relativo e tudo, mas pela sua performance de hoje, mas eu acreditava, eu entrei em contato em 2019 para fazer E 2020. conciliar 12, 15 horas de treinamento durante a semana eu com fiz a todas as conta, suas atividades é difícil, cara. Agora, tu viu a mentalidade? Então, o cara, quando eu tava no auge da minha performance há um tempo atrás, cara, era 12 horas no máximo, estourando. Inclusive, hoje existem metodologias que 12 horas por dia, menos tempo. Não, 12 horas por semana. Ah, muito pouco, achei que era 12 por dia. Não, 12 horas por semana. Existem metodologias, cara, completamente diferentes. Você não precisa se dedicar tanto para poder você fazer que você consegue, né? Mas aí Não, o Abraão, mas o Abraão me deu a foi resposta. mentalidade dele. A mentalidade dele foi, não é, eu vou fazer, é o quanto que eu tenho que treinar para fazer. Uhum. Essa é a pegada. E o que ele falou pra Não, você? é porque ele falou que é sempre muito relativo. Eu precisaria, provavelmente, aquilo. Você contou um histórico pra ele e aí ele... Não, eu já era treinava com treinador ele, dele, já me treinava. Aí ele fez isso, ele falou, ó, considere que é isso. Agora, talvez você precise de menos, mas considere que você tem que ter 12, Na dúvida, 15 vai horas. por mais, né? Não. Se eu conseguisse aquilo ali, Não, eu sei, mas eu falo assim... aí pode ser que no processo eu poderia diminuir um pouco mais, que seria entendi. possível. Conforme a coisa fosse avançando, durante o processo, você ia observando eu falava a que eu evolução queria ser finish e tudo, e Abraão sabe tudo de Brasil Ride, né? Quer dizer, sabe tudo de treinamento, sabe tudo de ciclismo. E aí, então, essa que foi isso. Eu falei, quanto que eu preciso me preparar para fazer isso? Essa que foi a primeira coisa. Quando eu falei, pô, eu acho que vou me organizar para isso. Aí, quando eu comecei a mexer a pecinha, organizar meu dia, eu falei assim, pô, não vou só contar a história dos três, mas também vou participar. Aí que eu entrei em contato com o Mário Roma, para eu também participar, que ele tinha que abrir as portas e tudo, tratar a questão do patrocínio. Brasil Ride é caro e foi a ter um acordo lá com ele que ia contar toda essa história, então aí eu tive apoio também da Brasil Ride para fazer, mas eu não foi que eles falaram que ia fazer, eu resolvi logo depois, não. Eu tive que refletir se eu conseguiria me preparar para isso. Mas eu volto a falar. Por isso que eu falei com eles, assim, os caras são doidos, que eles fizeram a inscrição sem saber o tanto que tem que preparar. Posso falar? Mas eu achei, acho maneiro também. Tem um mérito, exatamente, tem um mérito. Os caras falam assim, eu vou me desafiar e depois eu vou ver o caminho. Porque eles tinham tempo, o cara tinha um ano, eles fizeram a inscrição um ano antes. Possível, cara. É possível. Mas eles mostraram que é possível. São duas pegadas completamente diferentes da crítica que eu fiz. Os caras se inscreveram, era um negócio que era lá na frente, ou seja, eu tenho tempo para me preparar. Você entendeu? Talvez, eu sou muito assim, para eu funcionar, eu preciso ter um objetivo marcado ali. Então, sempre foi assim, cara. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu saí me inscrevendo em tudo quanto é prova, porque era uma forma de eu me estimular a estudar. Porque senão isso é uma técnica, né? Isso é uma técnica também, que a partir do terceiro, quarto concurso, assim, você passa. Porque as perguntas começam a se repetir, você começa a se acostumar, a tua cabeça pensa melhor, você administra a pressão. A tua pressão, você administra a pressão de você estar na prova e você passa. É a mesma coisa de prova de bike. Eu falo com o pessoal que você deve ter feito muita prova de ciclismo na tua vida, né, Didi? Eu fiz menos que as pessoas acreditam que eu fiz, mas eu fiz umas cascas grossas. Mas você vê o seguinte, a primeira que você fez, você deve ter chegado totalmente nervoso. Não. Porque é um ambiente completamente diferente, hostil, né? Você olha para todo mundo e você imagina que todo mundo que tá ali é mais experiente e mais capacitado que você. Mesmo largando sem a intenção de vencer, você tem adrenalina. Tem adrenalina, tem aquela Quando você vai para a tua segunda prova, ruim, tem a mesma adrenalina, mas já não tem tanto. Terceira, quarta, quinta, quando você chega na 10ª, você já começa a olhar para algumas pessoas e fala assim, pô, aquele camarada ali é a primeira... Tô falando a nível de concurso, por exemplo. Eu comecei a fazer as provas de concurso, eu chegava e olhava para a galera que tava antes já conhecia, da prova. Né? Não, a minha primeira prova eu olhei e falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tem todo mundo com cara de CDF e eu aqui. É óbvio que eu não vou passar. Aí começou. Chegou um ponto que é tanta prova que eu fiz que eu comecei a olhar e falei assim, aquele lá tá vindo pela primeira vez, ó. Então eu já me sentia experiente, mesmo não tendo passado em nada. Mas você já estava lá fazendo quantas? Cara, eu dei a volta no Brasil fazendo prova. Hein? Então.
Cara, eu fiz uma prova de concurso público só. Fiquei em terceiro, tinha 2 vagas, só que só tinha 3 candidatos. Ah, tá. Pô, e você tá falando? Aqui, É verdade. última prova que eu fiz de mountain bike. Fiquei em oitavo, cara. Só Uphill. tinha 8. Não, tinha um 9, cara. O Anderson fez o favor de ficar em nono. Cara, depois ele veio e falou assim: pô, Mineiro, mas tu me zoou pra caramba na live lá. Eu falei: zoei, ué. Eu sempre sou o último lugar. Dessa vez foi você, eu vou zoar mesmo, cara. Pô, A mas. história do Ian. E aí, filhão, um beijão pra você, que ele me pirraça desse negócio. Ele fala assim: pô, pai, mas você não vai competir e tal? Você pode seguir, filho, mas tinha gente atrás de mim, mas era pouco, tinha muito mais gente na sua frente. Filho, eu considero quem estava atrás de mim é quem chegou atrás de mim, quem nem largou. Então tem muito mais gente atrás de mim. Cara, olha só. É o famoso saia do sofá. O simples fato de você estar ali, você já está na frente de muita gente. Vamos falar a verdade, né? Não, mas... Você tá se dispondo a participar de uma. Se desafiando. Então, assim, tem muita gente que nem tá ali. Você já Agora, tá vencedor, agora cara. é gostoso. E assim, pica quando você. Tem aquela picadinha de quando você tá bem treinado. Teve uma época que eu tava maneiro. muito bem treinado. Eu não... Você fiz, sente, eu sente. fiz o mineiro de estrada quando foi na minha cidade. Aí na hora que eu vi o que fui capaz, caramba, eu andei 120 quilômetros, tá 39 de média No pelotão, né? no pilotão e olhando assim, cara, tá ali o pódio, cara, eu só tenho que pegar mais aquele pra pegar o pódio. E a sensação é muito boa. A sensação é muito boa. Eu nunca tive essa sensação. Eu tive a sensação nesse período, que foi durante a preparação do Brasil Ride, eu comecei a performar e eu vi as possibilidades. Mas depois, quando eu terminei o Brasil, eu falei, cara, é muito legal, mas não tá no meu momento. Eu tenho que respeitar meu limite. Você fez um? Fiz um Brasil Ride. Não pretende fazer de novo, não? Pretendo. Quero voltar, como eu falei assim, tudo que Quando eu fiz... você for voltar, me manda mensagem que eu vou me meter a beijo. Vamos em Quem sabe a gente não ir 2027. junto, hein? Eu topo, Vamos em 2027. Sabe por quê? Eu tenho uma coisa, e o moleque Ian tá assistindo lá, ele vai comigo, que é quando ele completar 19 anos, nós falamos que ia completar um junto. Eu quero acho ir, que Mauro, isso é a muito tua bacana. presença quero nisso ir, daí quero ia ir ser com maneiro, ele. hein, Mauro? Não, Nem se tu fosse comigo, tipo assim, chance zero de pódio, cara. Não, É só completar, se é que vai completar. O meu objetivo é pedalar com meus netos. É muito gostoso. O meu Brasil objetivo Ride. é pegar e sair com eles, né? Até como você estava falando, né? Um de 5, um de 7. Meu objetivo Não, e é eles já fazer estão trilha com andando eles. bem, né? Agora a gente fala Brasil Ride, é a prova principal, é a prova... Eu fiz caminho de rosa, é muito duro, porque caminho de rosa são 300 quilômetros, uma tocada só. E à noite, né, À cara? noite, você tem que virar à noite. Eu saí 6 horas da manhã de um dia para chegar 3 horas da manhã do outro dia. Foram 21 horas em cima da bicicleta. Toma. Brasil Ride é uma grande prova, mas tem muita coisa legal. A Ultra Bro Canastra é incrível. E a Ultra Bro, ela tem Diamante. a Ultra Bro, que é tem a Ultra Bro e tem o CBE, né? CBE. Que é o Canastra Bro Experience. Esse é um outro formato, né? Que é um formato meio que igual acontece nos ralis de carro, que você tem as especiais. Então vai todo mundo na resenha. Maneiro, tá? Quando Isso chega aí. um determinado momento, tem a especial, você vai e faz lá, é uma subida. Aí faz a subida, chega lá, todo mundo espera, todo mundo bate um papo, entra na cachoeira. É uma outra atmosfera, outra experiência. E a canastra deve ser muito bacana de pedalar na canastra. Deve ser muito lindo. gostoso.